Fala pessoal, meu nome é Mike Williams e bem-vindo a Pivot Comics. Hoje nós vamos estar falando sobre tipos de anti-herói. Você conhece algum anti-herói que você gosta? Sei lá, o Deadpool, Wolverine, esses tipos de anti-herói, hoje nós vamos estar falando nesse vídeo. Justamente para que você venha conhecer os vários tipos que existem de anti-heróis para você incrementar na sua light novel. E agora, vamos começar pelo primeiro tipo de anti-herói. O anti-herói justiceiro. O anti-herói justiceiro, ele, como o próprio nome diz, ele é um herói movido pelo senso de justiça. A ideologia que esse anti-herói tem é justamente do que os fins justificam os meios. Ele é movido porque ele quer fazer a justiça, só que ele faz com as próprias mãos e de maneiras bárbaras, de maneiras violentas, de maneiras que não são, vamos dizer, antiéticas. Vamos dar um exemplo mais ou menos como é que esse anti-herói ele funciona. Vamos supor que em uma vizinhança esse anti-herói ele descobre que teve um bandido que invadiu uma casa, roubou os pertences de uma família, fez barbaridades com aquela família e fugiu com os pertences deles. Então ele vai, vasculha, acha o esconderijo daquele bandido. Aí o que ele faz? Ele chama a polícia para poder prender o bandido e restaurar os pertences daquela família? Não. Ele vai lá trocar uma ideia com o cara para poder o cara devolver? Não. O que ele vai fazer? Ele simplesmente vai invadir a casa desse bandido, ele vai fazer horas de tortura com ele, ele vai arrancar 3, 4 dedos. Meu Deus do céu, Berg. Ele vai fazer tudo que é tipo de barbaridade 3, 4, 5 vezes pior do que o que ele fez com aquela família. Depois ele vai matar. E depois ele pega aqueles pertences e devolve para aquela família. É assim que esse tipo de anti-herói ele age. Porque na cabeça dele, ele pode fazer o inferno que for. Se for por uma causa justa, isso vale. Não tá dentro da ideia dele. Então, esse tipo de anti-herói você deve trabalhar muito bem a maneira que ele pensa e a maneira o que a palavra justiça significa para ele. Eles são personagens mais complexos, então você tem que trabalhar muito bem esse lado dele da justiça, porque é muito forte. Ele procura ser justo, ele procura fazer o que é certo, só que de maneiras erradas. Então você tem que procurar, como é que eu posso dizer? Você tem que procurar maneiras de mostrar esse senso de justiça e também focar muito bem nos atos de barbaridade dele. Um exemplo desse anti-herói já vem do nome, o Justiceiro. Vamos falar sobre o segundo tipo, o anti-herói vingador. O anti-herói vingador, ele já é um pouco diferente do anti-herói justiceiro. Como que ele trabalha? É como diz o próprio nome também. Ele é vingador, ou seja, ele é movido pelo espírito de vingança. Então, ele pode ser uma pessoa muito boa, ele pode ser uma pessoa muito legal para todo mundo, ele pode ser uma pessoa como qualquer outra. Só que quando ele encontrar na história a pessoa que fez mal para ele, ou para a família dele, ou o grupo de pessoas que fizeram mal, algum tipo de injustiça, algum tipo de maldade com ele, ele se transforma. Ele fica cego, o caráter dele muda, ele começa a distorcer o que é certo e o que é errado. Ele pensa das formas mais bárbaras de se vingar. Então esse tipo de anti-herói você tem que focar muito bem os traumas do passado que ele tem. Você tem que mostrar como ele era antes daquele problema. Depois você tem que mostrar também qual foi a barbaridade que trouxe esse trauma para ele. Quem foi que fez, o porquê fez. Mostrar toda a maldade que foi feita ali na cena, seja com ele
ou seja com a família ou com o ente querido daquela pessoa. Então, para depois você poder desenvolver bem esse ato de vingança. Um exemplo desse tipo de anti-herói é o Kurapika, de Hunter x Hunter, ou Kurapika, como alguns chamam. Ele era de uma vila, das pessoas tinham os olhos vermelhos, que eram muito raros, até que a equipe dos aranhas foram lá até a vila dele e mataram todos os familiares deles e arrancaram os olhos para poderem vender no mercado negro. Ele era uma pessoa tranquila, ele trocava ideia com todo mundo, ele não era aquele poço de simpatia. Mas ele era uma pessoa até que associável, ele só era quieto no canto dele. Só que quando ele encontrou a chance dele se vingar do time da aranha, dos aranhas, meu amigo, ele virou o inferno. Ele foi capaz até de querer enfrentar o Gon, enfrentar o Killua, até mesmo o Leório, para poder se vingar. Porque para ele, não tem sentido dele viver se ele não se vingar de quem fez o mal a ele. Então você tem que trabalhar muito bem esse tipo de anti-herói. Ele tem que ser muito bem elaborado. O seu trauma tem que ser muito bem elaborado. Quem fez e o porquê fez. E aí você tem que fazer um desenvolvimento dele da seguinte forma. Ou você vai trabalhar para ele concluir essa vingança, ou você vai ter que também mudar o pensamento dele para mostrar para ele que a vingança não é um bom caminho para ele seguir. Que o preço que ele vai pagar para se vingar é muito grande. Entendeu? Esses são os tipos de coisas que você pode estar trabalhando nesse tipo de anti-herói. O anti-herói vingador. Agora, nós vamos falar sobre o terceiro tipo de anti-herói, que é o anti-herói egoísta. Ele é como se fosse um agiota. Ele ajuda as pessoas, mas esperando algo em troca. Ele é sempre aquele personagem que ele faz de tudo para ele se dar bem no final. Ele pode ajudar o herói porque ele vê que vai ter algum benefício. Ele pode ajudar muitas das vezes o vilão porque tem alguma coisa que está ao alcance do vilão que pode beneficiá-lo. Ele pode estar no lado de ninguém, ele pode ser um agente duplo, ele pode fazer o que ele quiser na história, portanto, que ele esteja se dando bem. A partir do momento que ele vê que não que está atrapalhando o lado dele, atrapalhando a jornada dele, os objetivos dele, ele já muda completamente. Ele não se move, eles são muito capitalistas. Se ele te ajuda ali com o dinheiro, ele vai querer ali uns juros. Ele vai querer, se ele te dá um favor, ele vai pedir 2. Vamos dizer que trabalhar com esse tipo de anti-herói é a mesma coisa do que você querer pedir favor dentro de um presídio. Você sempre vai estar devendo para aquela pessoa. Entendeu? Então esse tipo de anti-herói você deve trabalhar muito bem esse lado da ganância, esse lado da cobiça, esse lado que ele tem de querer tudo para ele. E você pode mostrar ele sendo mesquinho, a generosidade, ele não sabe o que é generosidade. Para ele, se você está ajudando ele, você está querendo algo em troca dele. Então muitas das vezes o herói pode querer ajudá-lo e ele rejeitar a ajuda. Como muitas das vezes ele pode até ser julgado por querer ajudar, sem querer nada em troca, e todo mundo julgar ele porque ele sempre foi uma pessoa interesseira. Essa é a palavra certa para esse tipo de anti-herói. Então, foque muito bem nisso. Uma boa forma de você, um bom exemplo desse tipo de anti-herói é o Ban de Nanatsu no Taizai. Porque você vê, ele ajuda os 7 pecados capitais, ele tá ali do lado do Meliodas, ele tem amizade com o pessoal, só que o objetivo dele
é estar com a Elaine, que é o grande amor da vida dele. Então, qual é o objetivo dele? Ressuscitar a Elaine para ela viver na eternidade com ele. Então, ele vai fazer o que for para ele conquistar isso. Ele é o pecado da ganância. Ele é a representação disso. Então, tudo que ele faz na história é justamente pelo objetivo dele. Mesmo que ele tenha que matar um amigo, mesmo que ele tenha que enganar todo mundo. Mas esse é o objetivo dele. E esse é o anti-herói egoísta. Agora, nós vamos estar falando sobre o anti-herói neutro. Como diz, o anti-herói neutro é como que diz o nome, ele é neutro. Ele é um personagem, só que não confunda neutro com inútil. É totalmente diferente. O legal de você trabalhar com um anti-herói neutro é porque o anti-herói neutro, ele não tem objetivo e eles são totalmente imprevisíveis. Como você trabalhar com esse tipo de anti-herói? Com elemento surpresa. Por exemplo, tá todo mundo lutando, tá todo mundo passando por um mó berrengue para poder ganhar da equipe de vilões. Chega lá esse anti-herói vai lá e ele vai lá e ajuda o protagonista a vencer o vilão. Ele tava quase para morrer, ele do nada aparece e salva o herói. Ele vai lá, ele do nada, quando todo mundo acha que o vilão perdeu, aquele anti-herói vai lá e ajuda o vilão. Então o trabalho dele é ser justamente, como é que eu posso dizer, imprevisível. E uma característica que eles têm que são bem interessantes, é que eles são meio que ruins, eles são personagens curerê. O que são um personagem curerê? É um personagem que ele é frio, é isento de sentimentos. Então para ele é meio confuso uma pessoa ter motivação para lutar, uma pessoa ter sonho, porque ele não tem isso. Tanto é que você pode criar uma trama com esse tipo de anti-herói para ele ter um objetivo de vida. Um exemplo desse tipo de anti-herói é o Killua. O Killua, ele era amigo do Gon, ele ajudava o Gon em tudo, ele procurava fazer o que fosse para poder ajudar o Gon. Mas ele não tinha um sonho, ele fazia isso como se fosse um passatempo para ele, porque estava sendo divertido ele estar junto com o Gon. Tanto é que o final de Hunter x Hunter, se você não assistiu, foi justamente ele encontrando um objetivo para a vida dele. Entendeu? Então, pessoal, esse tipo de anti-herói, você tem que trabalhar muito bem com ele em questão do elemento surpresa. Então, ficamos aqui por hoje. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir o nosso vídeo e ativar o sininho de notificações e entrar no nosso grupo do Discord, que lá tem sempre dicas para te ajudar na sua light novel. Então, fiquem com Deus e não esqueça das nossas lives nas quintas e sábados aqui no YouTube. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.